Oi gente, tudo bem com vocês? Vanessa Rudnick passando para nossa conversa com profissionais. E a pedido de alguns colegas clínicos, inclusive algumas professoras, eu vou trazer para vocês duas estratégias, duas formas de trabalhar especificamente com crianças autistas. Também aproveito a oportunidade para falar para vocês que nós temos especialização aqui na clínica, especialização ABA, em terapia ABA, que é o procedimento utilizado para trabalhar com crianças autistas. E vai lá algumas dicas para vocês que me pediram e muito obrigada, gratidão por vocês nos acompanharem, estarem inscritos no nosso canal. Quem ainda não está, aproveita para se inscrever e receber as instruções em primeira mão e os vídeos semanais fresquinhos, cheios de informações legais. Vamos lá então? Então, gente, quando a gente fala em TEA, o transtorno do espectro autista, a gente fala de crianças que têm grandes possibilidades de aprendizagens, sim, dentro de um ambiente prazeroso, de qualidade, porém, ao contrário de algumas crianças neurotípicas, nós precisamos entender que muitas vezes as estratégias precisam ser um pouco melhor direcionadas, adequadas, por vezes precisam ser reconstruídas e muitas vezes adaptadas, o que não significa que eles aprendem menos, aprendem de maneira diferente, como qualquer um de nós. Então, a questão do aprendizado, ela altera a estratégia. E duas estratégias muito bacanas dentro da terapia ABA que dá para desenvolver e dá para absorver de uma forma muito legal também em casa, pais que têm filhos autistas também dá para aproveitar esse vídeo para buscar essas informações. São duas estratégias que nós usamos aqui e que ultimamente a gente tem usado mais por conta da pandemia, por conta dessas crianças estarem em casa, sem a rotina escolar, sem contato com natureza, com situações mais específicas, a rotina estabelecida que eles tinham. Então a gente tem trazido esse material para dentro da clínica por vezes para atingir um resultado um pouquinho melhor e tem dado muito certo. Uma das formas do trabalho com atividades e estratégias para autismo, muitos de vocês já devem conhecer, é o TTD, Treino para Tentativas Discretas. O que acontece? Quando o autista vem com alguma comorbidade, com mais alguma questão junto com o autismo, seja ele TDAH ou alguma outra situação nesse contexto, e por vezes eles perdem o foco atencional, sim, dentro do contexto inserido, a gente trabalha com tentativas discretas de aprendizagem. O que é essa tentativa discreta? Como fazer isso? Isso funciona em casa também e dá muito certo, gente. O que é essa tentativa discreta? É você planejar esse aprendizado, esse momento de aprendizagem com a criança autista ou com o adolescente, de forma que você utilize o mínimo possível de estímulo externo. Então, assim, nós vamos trabalhar números, que você deixe o mínimo possível, e que você use reforçadores bem direcionados para que ele não se distraia, para que ele não tenha a atenção dividida, para que ele realmente consiga manter o foco naquilo que você está oferecendo enquanto aprendizagem. Só que, mas é muito simples, vou deixar ali um aba com uma coisa, não. Para ele precisa fazer sentido. Então, primeiro eu preciso conhecer essa criança, saber do que ela gosta, saber do contexto dela, quais são os reforços que a família já utilizou, que os professores já utilizaram, o que já deu muito certo, o que não deu muito certo, de que forma fazer essa abordagem, se visual, se auditiva, se no momento mais sensitivo, se trabalhar com questões mais sensoriais elaboradas ou não, Isso tudo dentro de uma perspectiva discreta para que a criança também não perceba que só ela está sendo foco, muito pelo contrário. Você precisa estar o tempo todo, 100% do seu tempo interagindo com esta criança, porque você vai trabalhar comunicação, seja ela uma comunicação visual, uma comunicação verbal, a socialização, a interação, focando sempre nos progressos que essa criança pode vir e virá a ter.
Então o método das tentativas discretas, ele trabalha com o mínimo possível de estímulo, de uma maneira muito direcionada, muito focada e sempre tentando progredir à medida que aquela criança deu conta desse método, eu apresento uma nova estratégia. E dentro do método discreto eu faço uma abordagem de qualidade, sabendo que ela deu conta dos fatores, que ela deu conta de uma interpretação, de um processamento auditivo central, que ela conseguiu entender a conduta da estratégia que você utilizou. Conseguiu? Próximo objeto ou próximo conteúdo ou próxima situação, contexto que você for trabalhar com ela. Esse é um método que funciona muito bem. Então, como que você prepara esse ambiente? Planeja, né? Não vai, por exemplo, para uma sala grande, onde tenha muitos estímulos externos, muitos disparadores, barulho, celular, porta que vai bater, não. O mínimo possível de objetos que chamem a atenção para que ela consiga manter o foco. A gente chama isso, nós podemos chamar isso de um ambiente controlado. Então você vai controlando as estratégias utilizadas de aprendizagem para com a criança. E sim, gente, dá muito certo dependendo o foco atencional que a criança apresenta. E o segundo método, que vocês já devem ter ouvido falar também, mas que na terapia ABA funciona grandiosamente, é o método naturalista, né? Que é uma coisa muito bacana, que nós começamos a aplicar agora há pouco tempo e dá muito certo também, que é você utilizar o natural, aquilo que já faz parte do cotidiano da criança, aquilo que já é do dia a dia dela, né? Que já é do contexto dela, da casa dela. Então, por exemplo, e usar o máximo de situações naturais, evidenciadas no dia a dia. Porque o que a gente quer? Que essa criança com o tempo ganhe o máximo de autonomia possível, porque não significa que ela autista ela vai depender da família uma vida inteira. Muito pelo contrário, engana-se quem pensa assim. Os autistas têm um grande nível de habilidades cognitivas e intelectuais, por vezes algum comprometimento sim, mas nada que impeça ele de receber estímulo e melhorar dia após dia. Então, o método naturalístico, eu vou dar para vocês um exemplo e vou usar o nome de uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto, que eu compartilho muito as ideias dela e que tem dado resultados fantásticos. Eu tenho ouvido muito assim falar do trabalho dela e eu absorvi muito isso para nós também, que é uma colega minha de Joinville que se chama Solen, né? A gente chama ela de Sol porque ela realmente é um raio de sol, né? Ela é Solen Espíndola, curtam e sigam ela também, gente. Ela trabalha muito com o método naturalístico, né? Sem perceber, sem de repente ter essa absorção toda com as crianças autistas, mas ela foca muito nessa situação e vejo resultados incríveis. Ah, vamos aprender números, mas o autista ou a criança até, ela adora areia, ela adora terra, ela adora pedra, ela adora folhas, então por que não ensinar com isso, que já faz parte do contexto dela? Porque quanto mais você traz coisas desconhecidas, mais você pode gerar, não estou dizendo que gera, dependendo tudo do grau de autismo, do contexto da criança, do olhar sobre esta criança. Mas mais você pode gerar uma ansiedade, uma expectativa que de repente ela mesma observe que ela não vai dar conta porque não faz parte do cotidiano. Método naturalista é o que é natural. A criança gosta de folha, gosta de pedra, gosta de areia, vamos trazer isso para ela. Vamos fazer alfabetização na areia? Ótimo. Vamos trabalhar número com as pedrinhas? Ótimo. Vamos trabalhar forma geométrica nas folhas? Ótimo. Então, assim, você vai usar o que faz parte do dia a dia dela e o que é importante para ela enquanto natural. Quanto mais natural, melhor. Gente, já nos estendemos bastante, daqui a pouco vira uma palestra, a gente vai sim conversar mais sobre essas questões de reforçadores naturais e reforçadores controlados, que é muito importante na aprendizagem para o autismo. E vamos para as novas dicas da semana que vem. Até o próximo vídeo e até mais. Beijão. Tchau, tchau.